Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do meme racista, né, da imagem racista que foi publicada pelo Ministério dos Esportes do governo Lula, né? Eu fico imaginando, vocês já pararam para pensar o que aconteceria se fosse isso no governo Bolsonaro, cara? Olha só aí o meme, meme não, né? Isso aqui é um post totalmente racista, aqui, ó, o Ministério do Esporte. Todo mundo aguardando o nosso barco. Vamos entender essa história aqui, que absurdo é esse? O que está acontecendo aqui? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe isso da internet aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Qual que é o contexto aqui dessa história? Vamos entender esse meme no contexto, porque no contexto fica pior, meu amigo, no contexto fica pior, tá? Aconteceu ontem a abertura das Olimpíadas Paris 2024, né? E essa Olimpíada, ao contrário do que são as Olimpíadas geralmente você tem uma cerimônia de abertura que é no estádio e coisa e tal, teve aqui na Rio 2016, teve várias, né, aberturas de Olimpíadas aí, é sempre em estádio. Mas Paris quis fazer diferente. Achei bacana, acho legal ter uma ideia diferente assim de fazer a coisa. E eles fizeram a abertura das Olimpíadas no Rio Sena, né? Inclusive porque queriam divulgar que o Rio Sena agora tá limpo e não sei o que lá, que não tem mais poluição. Lorota, tá? Eu não mergulharia no Rio Sena não, mas enfim. Queriam fazer a coisa no Rio Sena, então as delegações de cada país passaram de barco, né? E aí o que aconteceu? Tá aqui, ó. A página do Ministério dos Esportes. Eu não sei em que ponto que está esse meme. Esse meme foi apagado, tá? Ele foi publicado rapidamente e foi apagado logo em seguida. É a conta oficial do Ministério dos Esportes no Brasil, tá? Aqui, ó, Twitter oficial do Ministério dos Esportes no Brasil. E em algum momento aqui, eu não sei se é esse cara aqui, ó, aqui, ó, Ministério do Esporte. Pela primeira vez na história, a cerimônia de abertura das Olimpíadas não será no estádio. Nas margens do Rio Sena, os espectadores irão assistir ao desfile de barcos das 205 delegações. O Brasil já está no clima. Aí depois tem aqui, a Gagá está belíssima. Imagino que está falando de alguma atleta brasileira, não sei dizer. Chegou o nosso barco e não sei o que lá. Ou seja, até aqui tá ok, tá aqui as imagens do barco do Brasil, né? Mas em algum momento, entre esses posts aqui, ó, ele colocou essa mensagem aqui, ó. Todo mundo aguardando o nosso barco, bandeirinha do Brasil e a imagem de um macaquinho guiando o barco ali, né? E eu não sei se o cara quis fazer uma brincadeira, qual foi a ideia da pessoa que fez isso daí, porque, veja, essas contas oficiais do governo Lula, evidentemente, tem uma visualização ridícula, né? 2.7K, 1.7K, ou seja, ninguém assiste isso daqui. Quantos seguidores tem isso daqui, né? Até que tem muito seguidor, ela que tem 325 mil seguidores. Mas essas contas institucionais, tipicamente é assim, o pessoal pede para todo mundo do governo se inscrever na conta, para dar volume em número de seguidores, mas não é uma conta que as pessoas de fato sigam, né? A minha conta ganha muito mais, pega muito mais, a minha conta no Twitter pega muito mais visualização que esse pessoal, porque a minha conta é uma conta de verdade, eu realmente tenho engajamento orgânico, né? É uma conta que eu cresci de verdade. Essa técnica que o pessoal usa lá no governo, eles fazem muito isso, né? Mandam um e-mail para todo mundo, falar, todo mundo tem que seguir o Twitter do Ministério dos Esportes. Aí bota um link lá, aí o pessoal, né, tem que, né, obedecer, coisa e tal, vai lá, clica e segue o Ministério dos Esportes. Aí o governo sempre tem essas contas com muitos seguidores, mas ninguém assiste de fato os tweets. E o Twitter, no algoritmo dele, também, se você passa por cima dos tweets, se você não se importa com os tweets, ele acaba não dando vazão, não entregando o tweet, né? Então, ou seja, o fato é que é uma conta ridícula, e daí eles falam aqui, não que em algum momento aqui, em alguma sequência desses tweets sobre o barco do Brasil, eles botaram esse tweet aqui, certamente com uma imagem bastante questionável, para dizer o mínimo, né? Não, evidentemente, abertamente racista, não tem como dizer outra coisa. E aí a grande questão é, por que fizeram isso? Porque não dá para ver isso como um erro simples, cara. Assim, você tem alguns tweets que são de mau gosto, que são ruins e coisa e tal, que às vezes a pessoa se enganou, né? Assim, mesmo o pessoal que é profissional na área, né, de postar coisas na rede social, de administrar a rede social, de vez em quando a gente engana, né? Eu mesmo já fiz tweet que depois eu falei, não, gente, eu apaguei porque realmente ficou errado o tweet. Né? Somos humanos, né? De vez em quando a gente fala uma besteira ou outra e apaga o tweet lá e coisa e tal, foi mal, né? Não gostei, não ficou legal e coisa e tal. Agora,
um erro tão óbvio desse, né, um erro tão claro desse, né, infelizmente o Brasil é chamado de macaco por vários países da América Latina, né, o brasileiro como um todo, existe esse preconceito contra o brasileiro, de fato. Então, o Ministério dos Esportes fazer uma brincadeira dessa, ou botar um tweet desse, realmente é uma coisa que chega... Não dá para entender isso daí, né? Estavam criticando os atletas brasileiros, é isso? Estavam reforçando esse tipo de coisa, né? Assim, numa conta comum, você poderia entender um erro da pessoa e coisa e tal, mas, pô, em tese, isso é a conta do Ministério dos Esportes, cara. Imagina-se que tem um controle isso daí, e um erro tão óbvio desse, né? Uma coisa que realmente não dá para entender. Aqui, o ministro dos Esportes, que é o Fufuca, né? Ele disse que fez uma investigação interna que vai pedir a exoneração do funcionário responsável pela postagem racista, né? Admitiu que é uma postagem racista e não sei o que lá, e enfim, e fez uma nota aqui dizendo que a imagem tem conotações e não sei o que lá, e terríveis e coisa e tal, e que vai pedir a exoneração do responsável pelo post racista. Eu não sei. Por quê? O que pode estar acontecendo aqui? Vocês sabem que o Fufuca é do União Brasil, né? E justamente por isso tem muita gente do PT querendo derrubar o cara. Ele entrou no lugar da Ana Moser, né? Qual que é o partido do cara mesmo? Agora eu fiquei... Não, é PP. Não é nem União Brasil, é do PP, Partido Progressistas. E ele entrou justamente substituindo a Ana Moser. Então eu não duvido nada que tem um monte de gente lá no Ministério que não gosta do Fufuca e quis criar um caso exatamente para tentar derrubar o Fufuca. Só me parece a única possibilidade nessa história. Assim, me parece um erro tão grosseiro para ser um erro sem querer, para ser uma coisa sem querer, que a visão que eu tenho nessa história é que queriam derrubar o Fufuca, queriam criar um caso com o Ministério dos Esportes para derrubar o Fufuca. Só pode ser isso, né? E é mais um motivo para o Fufuca realmente correr atrás do responsável por fazer esse post, porque não apenas isso daí foi um erro óbvio, né? Ele tem que responder por isso, poderia responder até por crime de injúria racial ou de racismo, que são crimes pesados aqui no Brasil, né? E no final das contas, mas mesmo tirando toda essa parte, né? No mínimo, o Fufuca tem alguém querendo puxar o tapete dele dentro do Ministério dos Esportes. Está mais do que claro esse tipo de coisa, né? É o que eu falo para vocês. Agora, a outro aspecto dessa história toda é... Vocês já imaginaram se isso acontece no governo do Bolsonaro? Vocês já imaginaram? É o que eu falo para vocês. Como que a imprensa virou uma lambança de passar pano pro Lula, né? Como que tá uma coisa assim insuportável de passagem de pano pro Lula. Uma coisa dessa no governo Bolsonaro, cara, mas não se falava de outra coisa. Só ia ter isso daí, todo mundo falando desse meme, dessa imagem do barco dos brasileiros, todo mundo aguardando o nosso barco lá do Ministério dos Esportes, né? Pois é, para você ver como é que é a coisa. É o que eu falo para vocês. Vocês acham que puxaram o tapete do Bolsonaro no governo dele? Certamente puxaram. Mas na esquerda isso é muito pior, meu amigo. É uma briga de foice pelo poder ali, que a esquerda é nojenta nesse aspecto. É por isso que eu falo, esse pessoal que fica ajudando a esquerda não sabe onde está se metendo, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.